Olá pessoal, bem-vindos a mais uma construção aqui no canal Se Inscrível. Eu sou a Renata e hoje a construção não é uma única construção. Na verdade eu quis fazer uma pracinha, uma vila de interior, típica assim de interior. Coloquei uma igreja no fundo, um coreto bem centralizado, como se tivesse uma rua, uma pracinha, e 4 casas, 2 de cada lado. E cada casa tem uma personalidade diferente. E aí a gente vai à construção. Então vocês estão acompanhando aí a construção da igrejinha, que modéstia à parte ficou uma graça. Inclusive o pessoal lá no grupo estava pedindo somente a igreja separada na galeria. Então se vocês tiverem curiosidade, quiser olhar lá a minha galeria, o ID tá aí na descrição. A gente tem a vila inteira e tem um arquivo só com a igrejinha para fazer casamentos e festas. Eu achei que ficou super legal. Eu fiz em Oasis Springs, vocês estão vendo esse deserto todo aí no fundo. E eu quis criar um ar de mistério nessa construção. Então eu imaginei fazer uma série aí com essa vila. E aí vocês vão descobrir. À medida que eu for criando a série, eu vou postar. Eu tô com várias ideias aqui na cabeça. Eu quero misturar um pouco de terror, suspense e essas coisas. E eu acho que vai ficar super legal. E aí vocês estão acompanhando a construção. Eu tive que fazer a igreja na parede média para ficar mais legal o tipo de janela que eu usei. E eu demorei demais para achar a janela. Vocês viram que eu dei um corte aí, né? Dei uma pulada, porque eu demorei demais, gente. Para fazer essa vila toda foram mais de 3 horas. Aí eu acabei dando uns cortes aí na construção. Talvez vocês nem percebam esses cortes, para poder reduzir ao máximo. E ela ficou com quase meia hora. Esse vídeo tá com quase meia hora. Então, peço paciência para vocês para assistirem. A última casa que eu construí para mim foi a melhor. Então, quem tiver curioso vai ter que assistir o vídeo todo. E se ainda não for inscrito, gente, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, mandem sugestões para minha série que eu vou fazer com essa construção. Depois eu achei essa janelinha, achei que ela combinava mais, aí eu vou acabar trocando. Então a igreja ficou um salão bem pequenininho e essa parte do fundo eu não fiz nada. É como se fosse aquele acesso para o padre, as pessoas não têm acesso aí. Então aquele fundo ficou vazio somente para decoração mesmo. E eu vou mexer um pouco nessa entrada, eu fiz ela meio arredondada, achei que ficou melhor da igreja. As entradas laterais, eu fiz ela toda em azulzinho, coloquei bastante coluna, usei muito do pacote dos vampiros para fazer essa igreja, né? Eu acho que vocês devem ter percebido. E não tinha nenhuma cruz, tentei fazer alguma cruz para colocar no topo da igreja. Como não tinha, eu coloquei uma daquelas decorações de telhado mesmo, então faz de conta que tem uma cruz aí. Aí, ó, substituí as janelinhas de baixo. E eu acabei tirando o chão do andar de cima para ficar uma altura, um pé direito duplo da igreja e usar aquele lustre pendente bem grande. Vocês vão ver daqui a pouco durante a decoração da nossa capelinha. E as casas, gente, foram casas bem diferentes umas das outras. E apesar de ser uma vila de interior, as casas ficaram bem moderninhas. Foram 3 casas de 2 andares e uma casa de andar único. E essa única casinha que só tem um andar foi a única que eu consegui fazer dois dormitórios. As outras são todas estilo loft ou apenas um quarto no andar de cima. E a última, como eu falei, pra mim é a melhor. Bom, aí vocês acabaram de ver, né, que eu usei essa decoração de telhado para representar uma cruz. Como não tinha, foi isso aí mesmo. E eu achei que ficou legal, combinou. Afastei um pouquinho a igreja porque eu queria espaço depois para as casas. E essa igreja, por fora, ela tá pintadinha assim de azul, mas por dentro ela vai ser feita toda de pedra, como se ela fosse inteira de pedra. Esse lustre pendente que eu quis colocar, que ele começou no 2º andar e termina lá embaixo, né? Aí acabei colocando nas torres e no salão principal. Aí, como eu falei, ela toda de pedra.
E coloquei algumas luminárias do lado de dentro, além dos lustres. No centro eu coloquei uma mesa, como se fosse o altar do padre, uma cadeira, também no pacote dos vampiros. Um órgão, né? Toda igreja, principalmente as igrejas católicas, tem o órgão. E um banco de madeira bem legal, depois eu usei para fazer os bancos. Ah, sim, esses tapetes já deixei pronto para fazer o casamento aí. Bom, 3 banquinhos de cada lado e ficou uma capelinha, né? E essa decoração de parede eu usei nas torres do lado de dentro, como se fossem aquelas pias de água benta que tem nas igrejas, né? Bom, adorei fazer essa vila, pra mim acho que é a minha construção favorita até agora. Essa e uma mansão que eu vou postar ainda mais pra frente. Aí eu também dei uma cortada porque tava muito longo já o vídeo. E agora vamos ao coreto. Ele vai ficar mais no centro, tá? Aí. E a entrada, a escada, eu também vou mudar de posição. Coloquei as colunas, as mesmas colunas ali. Não, não é a mesma, é aquela mais simplesinha para fazer o telhado do coreto. Esse tímpano aí para decorar as colunas, que eu acho que fica muito legal. Eu tentei diminuir a parede, mas ia diminuir de tudo. Eu tinha esquecido desse mero detalhe da nossa construção. E agora vamos às casinhas. Essa é a primeira casa do lado esquerdo, olhando a igreja de frente, no caso. Ela vai ser um loft. Para variar, o telhado me fazendo apanhar bastante, aí eu desisti de fazer esse telhado. Então, uma varandinha, entrada. Ah, e essa rua que eu fiz com o spray, eu vou mudar. Não ficou legal, não. Então, logo a gente muda essa entrada. Eu vou usar o próprio piso de concreto para fazer como se fosse cimento e tal. Então, essa casa ela vai ser de meio de tijolinho do lado de fora. E eu mantive umas cores quentes na construção dessa casa. Então, tem bastante marrom, bastante laranja. E ela tá ali no nível do chão. Não elevei essa casa. Na parte de baixo, a gente tem uma sala integrada à cozinha e o banheiro. E na parte de cima, que é um loft, eu só fiz o quarto com uma escrivaninha. E ela ficou muito fofa, essa casinha. Muito fofa e bastante alegre, até pelas cores, né, que foram usadas. E ficou esse misto de moderno com tradicional, porque eu usei essas portas modernas, mas o estilo de fora é meio tradicional, né? Telhado bicudo e tal. E aí vocês vão acompanhando. Eu esqueci de colocar pia na cozinha dessa sala, mas depois eu coloquei antes de colocar na galeria, tá, gente? Então, ela já está pronta. Ficou bem grande até essa casinha, ficou bem espaçosa. Assim, grande não ficou espaçosa. Não deu pra colocar mesa e eu coloquei essa ilha. Eu adoro colocar ilha com esse canto arredondado no final, né? Tipo, dá um acabamento bem legal. E aí o loft barra quarto, né? Na parte de cima. Então só ficou a cama e uma escrivaninha nesse andar de cima. Legal para um sim estudante, um sim solteiro. Eu já tenho algumas ideias. Para mim eu ia colocar aí um sim jovem adulto, um rapaz, né? Um homem. Então na minha série aí nós vamos ter um sim homem morando. E assim, meio novinho, gosta de pôster ainda, saiu da adolescência há pouco tempo. E nesse canto, a sala. Como eu falei, eu prevaleci essas cores mais quentes, laranja, marrom, amarelo. E esse papel de parede eu acho que super combinou com essa construção. E o banheiro. O banheiro ficou bem legal também. O banheiro é uma coisa meio óbvia, né, na construção. Eu não sou muito fã de construir banheiro, não. Mas a gente tem que colocar, né? Bom, primeira casinha tá praticamente pronta. Agora eu coloco umas plantinhas do lado de fora. Ah, gente, eu tinha esquecido também da caixinha de correio. E aí, quando eu fui jogar, obviamente, o jogo colocou a caixinha na porta dessa primeira casa aí.
mas na galeria eu arrumei. Então tem uma caixinha de correio para cada uma das casas. Cada caixinha vai combinar com o estilo da casa. E aí eu mudei, né? Como se fosse uma praça. Uma rua que chega até a igreja. Bom, essa é a casa que eu falei que eu consegui fazer 2 quartos. Ela ficou muito legal, ficou bem confortável. Apesar de ser uma casa térrea, ela ficou inclusive até maior que as outras. Essa casa eu elevei, né, do terreno. Tentei manter mais as cores frias aí. Então essa casa tá bastante em tom de azul. E eu deixei ela bem rústica, porque o chão é de concreto. E a casa, as paredes de madeira. Aí a entrada e eu cerquei toda essa varanda, como se fosse a entrada da casinha. Então na minha história, nessa casa vai morar um casal novo com um bebê. Eu não sei se eu vou colocar já o bebê pronto na minha história ou se o meu casal vai engravidar aí. Mas a ideia é que esse casal tenha um filho. Então ficaram 2 quartos, um pequeno e um minúsculo, não posso nem falar, que era um quarto médio. E aí o hall de entrada, mais um mini hall que vai dar acesso aos quartos. E aí ficou cozinha mais a sala. E se você ainda não curtiu esse vídeo, gente, clica aí no joinha, se inscreve no canal. Meu canal já tem bastante coisinhas legais. E deem sugestões. Compartilhem o canal com seus amigos. Olha aí, como eu falei, o chão completamente de concreto, né? Um concreto rústico, cimento. Achei que ficou bem legal. E aí no hall tem acesso ao banheiro. E do hall principal, à esquerda, né, entrando na casa à esquerda, nos fundos o quarto do casal e na frente, que é o quartinho menor, vai ser o quarto de bebê. Só mobiliando agora essa casa. Coloquei uma cômoda. Ficou pequenininho, mas ficou bem confortável esse móvel, né, essa casinha. Eu tentei não me estender demais na decoração das casas, porque o vídeo ia ficar extremamente longo, né? Como eu falei lá no comecinho, foram mais de 3 horas, acho que 3 horas e 10 o tempo máximo que eu fiquei construindo essa casa. E aí eu acelerei bastante. Bom, essa casa é uma casa, vou dizer que seria uma casa reformada em estilo vitoriano, ela era vitoriana e ela foi reformada, então tem um telhado novo. E essa casa, ela foi feita toda nas cores, na cor preta, nas cores não, na cor preta. Então, gente, eu já peço desculpa para vocês se ela ficar muito escura na hora que vocês forem ver aí, porque ela realmente ficou. A ideia era deixá-la toda em preto. Então, na minha ideia, essa casa vitoriana tinha um telhado bicudo no andar de cima e ele foi reformado e colocado esse telhado mais modernizado aí. E na parte de baixo a gente vai ter a sala e a cozinha integradas. E na parte de cima a suíte, em forma de loft também. Ficou bem pequeno o espaço para o quarto, mas o banheiro ficou gigantesco. E ficou uma casa que essa casa vai abrigar um mistério. E aí o mistério a gente só vai desvendar na nossa série que vai começar aí no canal. Aguardem. Então ela tá cercada também, fazendo praticamente a parte externa primeiro. Agora vamos à parte de dentro. Então o piso escuro, preto. Aí vai ficar uma saleta, que eu achei que ficou super gracinha. Somente um sofá de 2 lugares e uma poltrona. Eu pensei em um único sim, morando nessa casa. E eu coloquei uma meia paredinha ali atrás do sofá para poder o sofá não ficar vazio, né? Aquele espaço ali atrás dele. Usei o filtro para separar as cores pretas, quer dizer, a cor preta. Uma mesinha, coloquei bastante iluminação porque essa casa realmente ficou muito escura. Coloquei o tímpano nas colunas
E agora vamos ao quarto. No quarto eu só coloquei a cama mesmo, não coloquei criado, cama e as cortinas, né? E um banheirão ficou. Tem uma ducha, o vaso de um lado, a pia e uma banheira. E tá feito aí o nosso loft, o nosso quarto da casa escura. Essa é a terceira casinha dessa vila de interior. Coloquei algumas plantinhas para finalizar. E agora, gente, para a casa que eu mais amei construir nessa vila. E realmente foi a casa que eu mais demorei. Essa casa vai ser toda em estilo moderno. Eu quis fazer ela toda bem moderninha, com muito vidro. Esse anexo aí da frente vai ser um jardim de inverno. E ela vai ser toda em branco. Então tem o contraste dessas duas casas aí vizinhas. A preta lá na frente e essa branca aqui. Então duas casas coloridas do lado esquerdo, para quem está olhando de frente para a igreja. E duas casas mais de cores mais neutras, que seria o branco e o preto do lado direito. Esse telhado eu vou mudar completamente. Ela vai ficar toda em branco e vidro. Aí vai ser o nosso jardim de inverno. E durante a construção eu tinha esquecido de colocar mesa de jantar nessa casa. Mas depois, no final, nos prints, vocês vão ver que a mesa já está colocada aí. Então, como eu disse, muito vidro. E aí vai ser um telhado de vidro também para o nosso jardim de inverno. Colocar essas bordas, né, do telhado. Eu ia fazer um telhado diferente aí, mas desisti. Vai ficar mais no tradicional mesmo. Gostei do resultado, aí o telhado todo em branco. E aí como se fosse o sótão, né? Mas nesse caso a gente não vai ter um sótão funcional. E eu vou colocar aqui no canal também, daqui a alguns dias, uma casinha que eu fiz, que eu consegui colocar um sótão super legal e funcional. Inclusive eu recebi vários elogios lá na galeria desse sótão. Ficou bem fofinho. Mais vidro. E no andar de baixo ficou sala, cozinha. No andar de cima, o banheiro e o quarto dessa casa. Bom, havia colocado essa parede somente para tirar o chão desse espaço, para fazer o nosso jardim de inverno. E eu enchi de plantas mesmo. E todas as paredes em branco. Eu ia fazer a sala nesse espaço de entrada aí, mas não estava legal. E aí eu decidi mudar e a sala ficou lá no outro canto. Esse espaço vai ficar a cozinha. Então eu tive que mudar justamente por causa da escada. Ficou bem na frente. Então a sala muda de lugar. E aí eu vou colocar a TV em cima dessa estante. O sofá, a mesinha, e só vai ter um sofá mesmo. Daqui a pouco muda, tá, gente? E aí a cozinha, eu coloquei essa paredinha para separar e vai ficar um aparador aí de decoração mesmo. Bastante armário superior. A pia. Aí fora eu ia colocar uma mesinha, mas desisti. Ia fazer esse arco, essa borda aí, mas também não gostei. E aí na entrada, como eu falei, esse aparador. E no aparador eu vou colocar uma flor em destaque, bem colorida. Então a única parte colorida dessa casa vão ser as plantas, no caso.
Então, não deu para pôr essa mesinha. Então, ficou esse banco com as mesinhas laterais mesmo. E aí, nesse espaço, na frente do jardim de inverno, é que vai ficar a nossa mesa de jantar. E nessa casa eu pensei numa mulher escritora muito famosa, rica, independente, que vai morar aí. E ela que projetou toda essa casa e tal. E o banheiro, ele vai ficar totalmente aberto junto do quarto. Só vou fazer um espaço reservado para o vaso. Então a banheira e a pia vão ficar expostas nesse quarto aí. E aí, como eu disse, somente o vaso vai ficar reservado. E aí um guarda-roupa, né? Iluminação. Espero que vocês estejam gostando dessa construção. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, mande sugestões. Então vocês viram que essa casa tem bastante vidro, ela é bastante clara, aberta, iluminada. Então nessa casa vai morar uma escritora muito famosa. E depois eu arrumei aquela planta do jardim que tá saindo pelo vidro, tá, gente? E aí eu vou fazer uma piscina, um chafariz para decorar essa casa. Pronto. Então em todo o entorno da casa tem esse chafariz, e aí nesses espaços verdes eu coloco essas lavandas, né, para decoração. Agora só finalizando a parte de trás da igreja, esses espaços que sobraram, fiz um jardim. Como a gente está em Oasis Springs, eu dei uma prevalência, né? Prevaleci aí as plantas de deserto. Eu tinha colocado pinheiro, mas eu falei, não vai rolar pinheiro porque não tem nada a ver, né? Até tem alguns pinheirinhos aí nessa área, mas eu mantive a decoração, a jardinagem aí, o paisagismo mais desértico mesmo, com bastante cactos, essas agaves, para manter o clima. Um lugar bastante quente. E esses ciprestes que fazem parte aí da Casa Branca também. E agora a iluminação externa. Para pôr a iluminação eu deixei a vila à noite e ficou maravilhoso o aspecto da cidade, né, da vila à noite aí. E algumas iluminações na parte externa dessas casinhas que eu não tinha colocado também. Dentro dessa piscina ficou bem legal essa iluminação. E aí eu coloquei minha sim para fazer um giro de 360 por dentro do coreto para vocês verem como ficou a nossa pracinha, a nossa vila de interior. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa vila de interior. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Confere os prints e até a próxima construção. Beijo, gente!